A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. E queremos rezar com a igreja ao iniciar esse domingo na oração da coleta, dizendo: ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste domingo, a liturgia da palavra contém na primeira leitura o texto do livro da Sabedoria, no capítulo 2, versículo 12 e versículos de 17 a 20. O salmo responsorial será o Salmo 53, com o refrão: é o Senhor quem sustenta a minha vida, intercalado entre 3 estrofes. A segunda leitura é do livro da Carta de São Tiago, no capítulo 3, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 3, e o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Desejo a todos um feliz domingo. Neste mês da Bíblia, que já se encaminha para a sua última semana, peçamos a Nosso Senhor a graça de viver bem esta semana com a palavra de Deus, viver segundo a palavra. E o domingo, com este programa também, já nos convoca a ouvir o Senhor e pôr em prática o que Ele diz. Nesta semana, vimos partir para Deus o nosso querido Padre Valdeci, meu colega de ordenação, e estávamos para celebrar o 29º ano de nossa ordenação sacerdotal, ano que vem, 30 anos de consagração de nossas vidas ao reino dos céus e aos irmãos e irmãs na Diocese de Bragança. Era meu companheiro de estudos e de casa, de missão e de ordenação. Morávamos juntos. A divina providência, por ordem do bispo diocesano, nos colocou na mesma comunidade sacerdotal, eu, ele e o padre Gilsomar, nosso pároco e superior. E brincávamos, rezávamos, comíamos, bebíamos, ríamos juntos, trabalhávamos, nos encontrávamos sempre com alegria, no respeito e na partilha. Conversávamos tantas coisas, condividíamos conhecimentos, sabedoria, experiências pastorais, problemas, dificuldades, até dores, doenças, consultas. Quantas vezes estive perto exatamente na hora mais dura de sua situação clínica recente, mas de um infarto fatal, enquanto estava numa paróquia nossa, em Ourém, o Senhor o chamou. Subitamente, sem causas conhecidas, mas se apresenta diante de Deus. Nós todos somos testemunhas de uma vida doada aos outros. Tinha pouco para si. Teve muito de Deus que sustentava a sua vida para dá-la aos outros. Isto mesmo. Um aplauso para o Padre Valdeci. Estou de volta agora com 1.500 quilômetros percorridos exatamente para entregar o seu corpo à família, levar a palavra consoladora do nosso bispo e dos nossos padres a eles, sustentá-los nesta hora tão dura de sepultar o filho sacerdote. A comunidade sentiu tudo isso. O pároco dos padres lazaristas e seu vigário nos receberam com tanto carinho. Os padres da diocese passaram por lá para sua homenagem solidária e póstuma. Foi tudo bem cansativo, ainda agora de volta para casa, tudo sofrido. Estamos verdadeiramente golpeados por este acontecimento, não, porém, em desespero.
Olhamos para Padre Valdeci como um troféu, como um belo dízimo que entregamos ao Senhor do nosso clero. Queremos que ele reine com Cristo Jesus, em quem ele confiou e que sustentava a sua vida, com o lema da nossa ordenação sacerdotal, bem vivido por ele: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Entra no céu, Padre Valdeci. Reina com o teu Senhor que te sustenta. Goza das alegrias daquele que te dirá: vem, servo bom e fiel. Toma posse do reino que preparei para ti, que tu espalhaste e testemunhaste com tua vida na terra. A todos um feliz domingo. Consolo para a família do Padre Valdeci, a glória dos céus para ele junto de Maria Santíssima, a quem ele tanto amava, e que de lá ele abençoe o trabalho dos seus colegas que continuam na peregrinação rumo ao reino dos céus, onde já toma posse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. E vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O justo está sempre querendo servir. Servir a todos. É aquilo que a primeira leitura desenhou diante de nós com o texto do livro da sabedoria. A vida do justo é sustentada pelo Senhor, mesmo diante das investidas daqueles que contra ele se insurgem. É o que cantamos com o salmista no Salmo 53, entre as leituras de hoje. O justo tem a capacidade de promover a paz com a sabedoria que lhe vem do alto, eliminando toda a possibilidade de guerra, sabendo orar, porque a sua vida é um dom para os outros, para todos. E, portanto, reza bem. Está sempre pensando nos outros mais do que a si, e por isso consegue o que suplica na sua oração. Pensar nos outros, nunca em si. Jesus nos convida a isso no Evangelho que acabamos de ouvir. Estava ensinando seus discípulos, qualidade que encontramos com frequência recorrente em Jesus no Evangelho segundo Marcos. Jesus ensinava que sua vida vai ser um dom ao ponto de que os injustos não vão suportar e vão matá-lo. Mas 3 dias após a sua morte, ele vai ressuscitar, porque a vida vence a morte. No fim, a paz vence a guerra. No fim, o bem vence o mal. E Jesus convida seus discípulos a aprenderem isso. Jesus estava ensinando isso. Esse era o seu ensinamento. Esta era a sua Páscoa.
O que Jesus tinha a ensinar era aquilo que ele iria viver. Então, que todos entrassem no mesmo caminho, se dispusessem à mesma sorte, ao mesmo destino. Quem segue Jesus já sabe que não é de glórias que vai experimentar ou viver em tanto conforto. Quando a vida está muito confortável ou a gente está procurando muito conforto, pergunte-se a quem está seguindo, a Cristo Jesus crucificado ou a si mesmo já glorificado pelas quinquilharias que junta para dizer que está bem. Quando é que a gente verdadeiramente estará bem? Jesus está ensinando aos seus discípulos que bem está e bom é quem coloca a sua vida a serviço de todos o tempo todo, quem se faz menor. Jesus, então, percebe que os discípulos estão noutra vibe. Jesus ensina uma coisa, eles estão discutindo outra. Jesus fala para que a vida seja colocada na direção da dele, que vai morrer e ressuscitar, e os discípulos estão se perguntando entre si quem será o maior depois que tudo isso acontecer. Se é verdade que ele vai morrer, quem vai assumir o lugar dele? As ganâncias, as disputas, as rivalidades, os orgulhos, tudo isso cresce como uma erva daninha em cima da planta que Jesus está plantando, está cultivando na vida dos discípulos. Que triste. Jesus está ensinando uma coisa, os discípulos estão também querendo ensinar outra para com quem eles convivem. Porque a vida da gente ensina o tempo todo. Jesus, então, aproveita-se da percepção que tem, vergonhosa, deste projeto, o PP, o projeto pessoal e não o projeto do reino, para dizer a eles que quem quiser ser o primeiro para Jesus, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aprenda a colocar sua vida a serviço dos outros nas pequenas, porque quando chegar a hora das grandes coisas, isso não terá grande dificuldade. Jesus o tempo todo está vivendo a serviço de todos nas pequenas e grandes ocasiões, tudo o que já fez, e a grande ocasião virá na sua morte, na sua Páscoa. Aquela sim será a hora da sua glória. Ele sim será o primeiro a servir a todos com a sua morte, com a sua Páscoa. Em seguida, para ilustrar este ensinamento, Jesus toma uma criança na mão e a coloca no meio deles, uma criança ao meio. Esta criança é o próprio Jesus. Esta criança desarmada, inofensiva, sem ganâncias, confiante, esta infância espiritual que Santa Teresinha do Menino Jesus tanto cantou e viveu na sua breve, mas densa vida religiosa, esta criança é Jesus e é uma imagem convidativa, é uma imagem missionária, exatamente para que a gente seja fascinado por ele, infante, mas capaz de gritar na vida dos orgulhosos, dos soberbos, dos rivais, daqueles que estão o tempo todo à procura de si, dos primeiros lugares, dos elogios, dos agradecimentos, dos shows, de aparecer, das fotos, das mídias. Gente que vive de rede social porque não vive na vida real. Nós estamos dando espaço demais a futilidades. E nessa onda estão todos, particularmente os nossos jovens, de uma forma embriagada, drogada. A drogadição da rede social que faz com que a pessoa mais apareça do que transpareça, que faz com que a pessoa se enfeite de um eu ficto, fake, falso, que não é o eu real, o eu comprometido, o eu de família, o eu do amor, o eu de Deus, o eu de Cristo Jesus nela, que se esconde inclusive no mundo sem lei, na terra sem lei da rede social, na terra dos covardes, para criticar, para denegrir a imagem dos outros, para espalhar fofocas, ódios. Um apaixonado pelas redes sociais
é um apaixonado pela embriaguez da covardia. É por isso que estamos tão maus. Por isso, nós precisamos colocar os nossos olhos nesta criança. Uma criança mística, uma criança moral, uma criança cristológica. Esta imagem de Jesus refletida nesta criança que pede de ser acolhida em seu nome é o critério para a nossa conversão. Jesus conclui dizendo: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Esta criança será exatamente aquela figura capaz de ser o projeto de vida de cada um de nós e da nossa comunidade. Não uma comunidade simplesmente infantil, pueril, de pessoas inocentes ou até atrapalhadas pela sua incapacidade, mas uma criança forte que carrega dentro de si a esperança de um mundo novo, do reino de Deus que está surgindo, de uma comunidade que se converte. Coloquemos nossa vida a serviço dos outros e veremos como ficaremos mais justos, mais sábios, mais pacíficos, mais modestos, mais humildes, mais santos, mais parecidos com Jesus Cristo. A todos, bom domingo. Que a graça do Senhor nos conduza e sua força e fé nos sustente. É o Senhor quem sustenta a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.